A narrativa de Jezabel é uma das mais marcantes e sombrias do Antigo Testamento. Essa rainha, conhecida por sua idolatria e crueldade, tornou-se símbolo de corrupção espiritual e moral ao longo da história bíblica. Seu nome passou a representar a perversidade, a manipulação e a oposição direta aos princípios de Deus. Jezabel era uma mulher de grande influência e ambição. Nascida em uma família real de Sidom, um reino dedicado ao culto de divindades pagãs, ela se casou com Acabe, rei de Israel, e passou a exercer forte influência sobre ele. Desde então, Jezabel empenhou-se em introduzir e fortalecer a idolatria entre o povo, conduzindo a nação a se afastar do Deus verdadeiro. Sua história está repleta de tramas, traições e atos de crueldade. Jezabel não apenas incentivou o culto a deuses estrangeiros, como também perseguiu ferozmente os profetas do Senhor, tentando silenciar toda voz contrária aos seus planos. O confronto entre ela e o profeta Elias, especialmente o episódio envolvendo os profetas de Baal, é um dos momentos mais intensos das Escrituras. Um verdadeiro embate entre o bem e o mal. Entre seus muitos atos perversos, destaca-se o episódio da vinha de Nabote. Movida pela cobiça e pelo desejo de poder, Jezabel tramou a morte injusta de um homem inocente para satisfazer os caprichos do rei. Essa atitude provocou a ira de Deus e marcou o início de sua ruína. No fim, Jezabel colheu as consequências de suas próprias ações. Sua morte trágica foi um exemplo da justiça divina e um lembrete de que nenhuma maldade fica impune diante de Deus. A história dessa rainha serve como um poderoso alerta. Ela nos mostra os perigos da idolatria, da manipulação e da ambição desmedida. Jezabel representa tudo o que acontece quando o ser humano escolhe desafiar os mandamentos de Deus e seguir seus próprios desejos. Ao estudarmos sua vida, somos convidados a refletir sobre nossas escolhas, nossa fidelidade e o risco de nos deixarmos seduzir por aquilo que nos afasta do propósito divino. Que possamos aprender com os erros de Jezabel e escolher o caminho da obediência, da fé e da integridade diante do Senhor. Se este vídeo está falando ao seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos estudos bíblicos. Aqui, juntos, crescemos na palavra e na fé. Jezabel era filha de Etbaal, rei dos Sidônios, povo que habitava a cidade de Sidom, ao norte de Israel. Sua origem estava ligada à realeza sidônia, uma nação marcada por fortes tradições idolátricas e pelo culto a divindades estrangeiras. Essa herança familiar exerceu grande influência sobre sua personalidade, moldando sua conduta e suas decisões ao longo da vida. Por meio de um acordo político, Jezabel desposou Acabe, que reinava sobre Israel, uma das 12 tribos do povo hebreu. Essa aliança trouxe consigo a presença dos deuses de Sidom e introduziu no reino israelita uma cultura contrária aos princípios e mandamentos do Deus verdadeiro, Yahvé. O período em que Jezabel viveu foi marcado por uma sucessão de reis em Israel. Alguns buscaram servir ao Senhor, enquanto outros se afastaram para seguir práticas idólatras e injustas. A chegada de Jezabel ao trono, como rainha consorte de Acabe, causou grande impacto espiritual e moral sobre a nação, pois ela incentivou o culto a deuses pagãos, especialmente a Baal, associado à fertilidade, à chuva e à abundância. A atuação de Jezabel no reinado de Acabe foi marcada por crueldade, manipulação e um desejo incessante de eliminar a adoração ao Deus de Israel e de perseguir os profetas de Yahvé. Ela demonstrava completo desprezo pelos valores morais e espirituais do povo, usando de intrigas e falsidades para alcançar seus objetivos, sem medir as consequências para a nação. Entre os episódios mais notórios de sua trajetória está o caso da vinha de Nabote, que expõe sua ambição e ausência total de escrúpulos ao arquitetar um plano para tomar à força aquilo que desejava. Jezabel foi responsável pela morte injusta de um homem israelita inocente, apenas para satisfazer o desejo de Acabe e tomar posse de sua vinha. Mesmo diante das advertências dos profetas, ela permaneceu inflexível em sua idolatria e maldade, recusando-se a reconhecer seus erros ou se arrepender. Seu fim foi trágico e profetizado, cumprindo-se a palavra de Deus que havia anunciado sua morte violenta e humilhante. A trajetória de Jezabel serve como uma séria advertência sobre as consequências da idolatria, da corrupção e da ambição desmedida. Sua história revela o perigo de buscar poder e prazer acima da vontade de Deus e de se afastar dos seus caminhos. Ao analisarmos sua vida, somos lembrados da importância de permanecer fiéis ao Senhor e de resistir a tudo o que tenta nos afastar de sua presença.
Neste estudo, procuraremos compreender mais profundamente quem foi Jezabel, explorando seus atos, motivações e o impacto devastador de suas escolhas. Que possamos aprender com seu exemplo negativo e decidir trilhar o caminho da justiça, da fidelidade e da obediência a Deus, rejeitando toda forma de idolatria e malícia. Que sejamos vigilantes diante das tentações e busquemos viver de modo íntegro, comprometidos com os princípios divinos e guiados pela verdade do Senhor. Jezabel permanece como uma das figuras mais polêmicas e lembradas das Escrituras. Seu nome tornou-se símbolo de perversidade e idolatria, representando uma mulher cujas atitudes trouxeram destruição e juízo sobre Israel. Seu relato, encontrado nos livros de 1 e 2 Reis, continua sendo um alerta atemporal sobre os perigos da desobediência e da corrupção do poder. Jezabel foi esposa do rei Acabe, que reinou sobre Israel no século IX a.C. Durante esse período, a idolatria e o culto a deuses estrangeiros se espalharam amplamente pelo reino. Jezabel teve papel fundamental nesse processo, estimulando a adoração a Baal, divindade dos Sidônios, e a Azerá, deusa ligada à fertilidade. Ela mandou erguer altares e templos para esses deuses pagãos e perseguiu com ferocidade os profetas do Senhor, ameaçando tirar-lhes a vida. Uma das principais ideias associadas a Jezabel é a idolatria. Foi ela quem introduziu e fortaleceu o culto a divindades estranhas em Israel, desviando o povo da adoração ao Deus verdadeiro. Esse ato de rebelião contra os mandamentos divinos trouxe graves consequências espirituais e políticas para a nação. Outro conceito essencial é a perseguição. Jezabel foi implacável ao atacar os servos de Deus, mandando matar muitos deles e tentando calar toda voz contrária à sua influência. Sua determinação em manter poder e controle ficou evidente em suas ações cruéis e injustas, sem qualquer temor diante de Deus. A palavra maldade também define seu caráter. Movida por ambição e desejo de domínio, Jezabel recorreu à manipulação, à mentira e à violência para atingir seus objetivos. Suas práticas brutais e idolátricas demonstram o quanto estava distante da justiça e da compaixão. A história de Jezabel também reflete um forte contraste entre a fidelidade ao Deus de Israel e o culto aos deuses pagãos. Enquanto ela promovia a idolatria e exterminava os profetas do Senhor, o profeta Elias se levantava com coragem para defender a verdade e confrontar a corrupção espiritual de seu tempo. Essa luta entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira, é um dos pontos centrais de sua narrativa. Outro tema marcante é o papel da mulher no poder. Jezabel se destacou por sua personalidade dominadora e sua grande influência política, mas sua liderança foi marcada pela tirania e pela falta de misericórdia. Um contraste nítido em relação a outras mulheres piedosas e sábias mencionadas na Bíblia. Além disso, a trajetória de Jezabel evidencia as consequências inevitáveis do pecado e da desobediência. Suas ações impiedosas trouxeram destruição não apenas sobre si, mas também sobre sua família, resultando em um fim trágico, exatamente como havia sido profetizado. Em resumo, Jezabel é retratada como um exemplo sombrio de corrupção, idolatria e abuso de poder. Sua história permanece como um alerta atemporal sobre os perigos do afastamento de Deus e a necessidade de permanecer fiel aos seus caminhos. Que sua história nos inspire a buscar uma vida de obediência, pureza e devoção ao Senhor, evitando o pecado e a idolatria que conduzem à ruína espiritual. Quero saber sua opinião. O que mais te chamou a atenção na história de Jezabel? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe o que Deus falou com você através deste estudo. A história de Jezabel evidencia o peso da idolatria e da rebeldia contra o Senhor. Ela nos ensina que devemos manter-nos leais a Deus em todas as circunstâncias, resistindo à tentação de seguir caminhos contrários à sua vontade. Jezabel utilizou sua posição para espalhar a idolatria e perseguir os profetas do Altíssimo. Como discípulos de Cristo, somos chamados a renunciar toda forma de corrupção e a exercer liderança com humildade, justiça e amor ao próximo. A frieza e a crueldade de Jezabel revelam como o pecado é capaz de endurecer o coração humano. Por isso, devemos buscar diariamente desenvolver misericórdia e empatia, refletindo o caráter amoroso e gracioso de Deus em nossas atitudes. Jezabel influenciou negativamente toda uma nação, conduzindo Israel à idolatria. Da mesma forma, precisamos estar atentos às vozes e valores que nos cercam, firmando-nos na verdade da palavra e evitando práticas que nos afastem do Senhor. Assim como Jezabel,
pressionou o povo a seguir seus caminhos perversos, também enfrentamos pressões sociais que tentam nos afastar da fé. Devemos permanecer firmes, sustentando nossos princípios e confiando na direção de Deus, mesmo quando o mundo caminha em sentido oposto. Jezabel se recusou a reconhecer seus pecados, mesmo diante do juízo divino. Sua história nos mostra a urgência de buscar o perdão e a graça de Deus, pois Ele sempre está pronto a restaurar aqueles que se arrependem com sinceridade. A vida de Jezabel nos lembra da necessidade de agir com retidão e verdade. Em todas as áreas, devemos ser íntegros e justos, demonstrando com nossas atitudes o caráter santo e fiel de Deus. Enquanto Jezabel trouxe destruição para o seu reino, somos chamados a ser agentes de transformação e esperança. Devemos impactar positivamente nossa comunidade com amor, serviço e testemunho, levando luz onde há escuridão. Os exemplos negativos da Bíblia existem para nos ensinar. Ao observarmos as consequências das escolhas de Jezabel, somos advertidos a não repetir seus erros, mas a trilhar o caminho da obediência e da fé. Jezabel priorizou o poder e o prestígio em vez da vontade de Deus, e isso a levou à ruína. Que possamos fazer o contrário, colocar o Senhor em primeiro lugar em todas as decisões, buscando agradá-lo acima de tudo e assim encontrar a verdadeira plenitude e propósito para a nossa vida. Pratique, querido leitor, os princípios aprendidos através da história de Jezabel, uma rainha marcada pela idolatria e pela desobediência, para que sua vida seja guiada pela sabedoria e discernimento vindos de Deus. O relato dessa mulher serve como um forte alerta sobre os perigos da arrogância, da corrupção e do afastamento do Senhor, bem como sobre a necessidade de viver com integridade e amor à verdade. Assim como Jezabel trilhou um caminho de escolhas erradas e rebeldia, somos chamados a refletir sobre nossas próprias atitudes e a rejeitar tudo o que possa nos afastar de Deus. Abandone qualquer forma de idolatria, seja um bem material, uma pessoa ou uma posição, e coloque o Senhor no centro da sua vida, rendendo-se completamente à sua vontade e direção soberana. Considere também o poder e a influência que você possui no trabalho, na família ou entre amigos, e reflita sobre a maneira como tem exercido essa autoridade. Lembre-se de que o verdadeiro poder deve ser usado com humildade, justiça e compaixão, não para impor vontades egoístas, mas para servir e edificar os outros em amor. Não permita que as pressões do mundo o desviem da verdade. Mantenha-se firme em seus valores e convicções, mesmo que isso traga oposição ou incompreensão. Deixe que a palavra de Deus seja sua bússola, orientando cada decisão e atitude, ainda que isso signifique ir contra as tendências e opiniões da maioria. Aprenda com os erros registrados na vida de Jezabel e evite cair nas mesmas armadilhas espirituais. Reconheça que toda escolha traz consequências e decida trilhar o caminho da retidão e da fidelidade, buscando sempre viver de acordo com os princípios divinos. Mais do que tudo, busque o arrependimento sincero e a restauração em Deus. Confesse seus pecados diante do Senhor e permita que Ele transforme o seu coração, removendo toda a idolatria, orgulho e maldade que ainda possam existir. Viva com humildade e sirva aos outros com amor, sendo uma influência positiva em sua comunidade. Seja um canal de esperança, misericórdia e bondade, refletindo o caráter de Cristo em cada gesto e palavra. Por fim, valorize a verdade e a justiça em todas as áreas da sua vida. Esforce-se para ser uma pessoa íntegra e fiel, honrando a Deus em cada escolha, atitude e relacionamento. Que o exemplo negativo de Jezabel se torne para você uma poderosa lição de transformação espiritual. Permita que essas verdades moldem seu caráter, fortaleçam sua fé e direcionem suas decisões diárias. Que sua vida seja um testemunho vivo da graça, da sabedoria e do amor de Deus. Que sua jornada seja marcada pela busca constante da verdade, do amor e da justiça, para que você se torne um autêntico testemunho da graça e do poder transformador de Deus em meio a um mundo que carece de luz e esperança. Ao estudarmos a história de Jezabel, a rainha má e idólatra, somos conduzidos a uma narrativa que ultrapassa o tempo e continua a ecoar por gerações. O relato dessa mulher serve como um forte alerta sobre os perigos da idolatria, do abuso de poder e das consequências devastadoras que resultam de uma vida afastada dos propósitos divinos. Jezabel, por meio de sua conduta ímpia e dedicação aos deuses pagãos, representa um exemplo vívido dos riscos da apostasia e do distanciamento da verdadeira fé. Seu desejo de dominar e manipular gerou destruição e morte, deixando um legado sombrio de engano e perdição.
Sua trajetória evidencia que a busca desenfreada por poder e a idolatria inevitavelmente conduzem à ruína espiritual e moral. Diante de um testemunho tão trágico, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos e refletir sobre nossa própria caminhada com Deus. Precisamos examinar nossos corações e identificar qualquer vestígio de orgulho, vaidade ou idolatria. Devemos reconhecer nossa fragilidade e buscar constantemente a correção e o aperfeiçoamento que vem do Senhor. A vida de Jezabel também nos ensina o valor da humildade e da integridade em nossa jornada de fé. É essencial renunciar ao ego e submeter nossos desejos à vontade soberana de Deus. O verdadeiro poder não está na dominação, mas na obediência, e a verdadeira grandeza se encontra em viver segundo a verdade e a justiça, espelhando o caráter do nosso Criador. Não podemos esquecer ainda da importância do arrependimento e da graça divina. Mesmo nos momentos mais escuros, Deus continua disposto a acolher o coração arrependido e a conceder perdão. A história de Jezabel nos mostra que a restauração espiritual começa com um arrependimento genuíno e sincero diante de Deus. Como filhos do Altíssimo, somos chamados a rejeitar toda forma de idolatria, seja ela evidente ou disfarçada, e a preservar nossos corações em santidade e fidelidade. Precisamos recusar tudo aquilo que ameaça corromper nossa fé e lembrar que nada neste mundo é mais valioso do que a comunhão com o Senhor. Que a história de Jezabel permaneça como um lembrete poderoso de que nossas escolhas moldam nosso destino e que apenas a adoração verdadeira e a obediência a Deus conduzem à vida plena e abundante. Que nossa caminhada seja marcada por uma fé autêntica, por um coração humilde e por uma busca incessante pela presença de Deus. Que aprendamos com os erros de Jezabel e sejamos inspirados pela fidelidade e misericórdia do Senhor. Que essa história desperte em nós o desejo de transformação e de viver refletindo a luz de Cristo em um mundo carente de verdade e amor. Que sejamos perseverantes em nossa fé, rendidos à vontade de Deus, e que sejamos conhecidos não por poder ou prestígio terreno, mas pelo amor, pela compaixão e pela justiça que manifestam a essência do nosso Salvador. Que nossas vidas sejam um reflexo vivo da graça e da glória de Deus, hoje e para sempre. Amém. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Seja um instrumento de Deus para levar luz, esperança e transformação à vida de outras pessoas. Até nosso próximo vídeo.